Olá, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês nesse momento. E eu creio que Deus irá falar conosco poderosamente nessa manhã, porque é um versículo que todos já conhecem, eu acredito, e que já ouviu esse versículo pregado de várias formas diferentes. Mas o impressionante é que todas as vezes que a gente está sempre meditando na palavra de Deus, o Senhor se revela sempre de forma diferenciada no mesmo versículo, e com isso vai aumentando o nosso nível de conhecimento nele, que é algo que acontece quando a gente se entrega, nas mãos de Deus e se abre para que o Espírito Santo de Deus nos ensine, que o Espírito Santo de Deus traduza muitas vezes a nossa mente aquilo que o raciocínio natural ele não irá conseguir, mas que pelo Espírito Santo de Deus a gente consegue discernir tudo, Porque é Ele quem discerne as coisas espirituais e fala a nós, E a gente vai crescendo e avançando nisso. Então, o versículo que iremos aprender nesse momento se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia. Apocalipse 3:20 vai dizer assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, durante a nossa caminhada com Cristo aqui nessa terra, o Senhor ainda irá bater em muitas portas na nossa vida. O Senhor ainda irá querer ter o acesso em várias áreas da nossa vida. E abrir essa porta nada mais é que permitir o acesso a. Mas eu creio que, assim como muitos de nós, a gente sempre quando abre a nossa porta, muitas vezes para algumas pessoas entrarem em nossa casa, essas mesmas pessoas a gente dá a ela alguns níveis diferenciados de liberdade. Existem pessoas que entram na nossa casa, mas só vai ter o acesso ao terraço. Existem pessoas que entram na nossa casa, vai no nosso sofá. Existem pessoas que até chegam ao banheiro, mas existem pessoas que vai ter o acesso em todas as áreas, em todos os cômodos da nossa casa. Assim é também o desejo que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo, ele quer ter nas nossas vidas. Ele quer ser aquele amigo, sabe? Que ele tem acesso e liberdade para abrir até a porta da geladeira da sua casa, sem lhe pedir, porque ele é um amigo, e esse amigo, ele tem liberdade. Esse amigo, ele tem que ter esse acesso. Mas existe uma porta, que essa porta em especial, o Senhor nunca permitirá que esteja fechada nas nossas vidas, que é a porta da intimidade com Ele. E esse versículo, o interessante é que por mais que tenha sido usado ao longo dos anos, Apocalipse 3:20, para um teor evangelístico, vamos assim dizer, onde as pessoas, quando ministram sobre ele, elas pegam e trazem a uma conotação evangelística, dizendo que o Senhor está batendo na porta do coração das pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus naquele momento. O interessante é que originalmente esse versículo não foi escrito para pessoas, vamos assim dizer, que nunca tiveram um encontro com ele. Foi direcionado sim para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja, vamos assim dizer, que estava falha em algumas áreas, em alguns aspectos, e é justamente esse contexto que eu vou querer dar inicialmente, para que a gente entenda o que esse versículo de Apocalipse 3:20 está querendo dizer. Se você volta um pouco para os versículos 15 e 16, você vai ver lá: conheço as tuas obras, e que nem és frio e que nem és quente. Quem me dera você fosse frio ou quente. Assim como és morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Algumas coisas nos chamam a atenção nisso aí, é que aquele que hoje está morno, um dia foi quente. E você vê que para que um processo de mornidão, vamos assim dizer, aconteça, a gente vê que tem que ser um afastamento, vamos dizer assim, progressivo,
contínuo da chama, do fogo. E a gente vê que muitas vezes é assim na nossa caminhada com Cristo aqui na terra. A gente se afasta muitas vezes e sem perceber, ou até percebe também, mas eu quero dizer que esse processo de afastamento de Deus, ele se dá aos poucos. Ninguém acorda um belo dia de manhã e faz: hoje eu vou pirar o cabeção, vou me afastar de Deus e vou pecar. Não, a gente vai se afastando diariamente da presença de Deus, e algumas coisas que eu gosto de chamar de disciplinas espirituais, aos poucos também elas vão saindo de nossas vidas. Que disciplinas espirituais eu poderia falar? Leitura da palavra de Deus, oração, jejum, aquilo que nos consagra mais ao Senhor. Então, essas tais disciplinas espirituais, ela vai aos poucos saindo de nossas vidas, e aos poucos iremos nos afastando de Deus, e quando nos percebermos, nos darmos conta, a gente já está afastado dele. Aí sim, o pecado jaz à porta, e ele irá bater a nossa porta, e iremos dar acesso ao pecado. Então, esse versículo especificamente, ele não foi usado para isso, foi usado para uma igreja que se encontrava morna diante de Deus. Por isso que o Senhor disse que iria vomitar tal igreja da sua presença, porque ela não tinha uma constância, ela não era uma igreja que manteve, vamos assim dizer, a chama acesa. Por isso que isso é muito importante diante de Deus, a gente está sempre se examinando para ver em que contexto nos encontramos. Você vê também que o nome Laodiceia é interessante, que ele significa aquela que é justa com a sua comunidade. Mas leia lá o versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A gente vê que por mais que essa igreja ela tenha o nome de aquela que é justa com a sua comunidade, algumas características nos chamam a atenção, que não combina em nada com ser justa. A gente vê que ela era uma igreja soberba, infeliz, miserável, pobre, cega e nua. E certamente ela usava a sua riqueza não de forma justa. Ela é uma igreja que enriqueceu, mas que abraçou a soberba como um padrão de vida. E em consequência dessa soberba, aqueles aspectos da justiça, eles não foram mais evidenciados naquela igreja, por mais que ainda até tinha as obras. Eram obras mornas, mas ainda tinha obras. Por isso que o Senhor disse: você era para ser fria ou quente, porque se fosse fria, havia possibilidade de aquecimento. Se fosse quente, era para se manter quente. Mas por quanto és morna, a gente vê que haveria um processo de afastamento de Deus. E isso nos chama a atenção. Aquela que foi levantada para ser justa com a sua comunidade, amou e abraçou a soberba. Note que algo que foi escrito há tantos anos atrás, mas ainda assim é como que fosse escrito uma história de hoje, algo que está acontecendo hoje. Muitas igrejas enriqueceram e esqueceram o propósito delas estarem sendo estabelecidas naquela comunidade, que é ser justa com aquela comunidade. Então, estava se perdendo também o princípio, o foco, a missão daquela igreja. Lá no versículo 18, a gente vê que: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e que enriqueças as vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos e que vejas. Preste atenção, Laodiceia, ela era uma igreja que amou muito mais as conquistas materiais do que as riquezas incalculáveis em Deus. E muitas vezes isso é tão real em nosso meio que de forma sutil, de forma muitas vezes está sendo condicionada na nossa mente, onde o evangelho, onde o reino de Deus está sendo medido em nossas vidas, não por aquilo que eu abri mão para tê-lo, e sim por aquilo que eu conquistei depois de ter entrado, vamos assim dizer,
para o reino de Deus, para o convívio das coisas em Deus. Vou dar um exemplo muito simples. A gente é medido, o pastor Luiz, ele é abençoado porque quando ele entrou na igreja, ele tinha uma bicicleta. Hoje, nossa, ele tem um carro importado e ele é um homem de Deus, ele tem sido abençoado. Ah, nossa, a minha igreja ela começou com 10 membros, mas vê hoje, ó, são 1000 membros. Glória a Deus, que ministério abençoado. Mas a gente vê que isso não é um contexto que vai medir a bênção, muitas vezes na vida de ninguém, de uma forma, muitas vezes, que é Deus que tem abençoado. Não que isso não seja bênção de Deus, eu quero que você entenda. O que eu estou dizendo é que o aferidor de medida que está sendo usado para medir a bênção de Deus na vida de muitos, não é aquilo que Deus tem medido e esperado em nós, que é obras quentes diante dele. É uma vida onde cumpre o propósito que a gente foi salvo aqui nessa terra. Porque a gente precisa entender que se não houvesse um propósito para a gente estar aqui na terra, quando a gente se convertesse ao Senhor, eles nos levavam naquele exato momento, mas não, eles nos deixam ainda aqui nessa terra, porque ele tem um propósito para cada um de nós. Isso é interessante, que a igreja de Laodiceia, ela amou muito mais as conquistas espirituais, materiais, do que as espirituais em Deus. E essas conquistas espirituais em Deus, elas não têm preço. Até que chegamos ao versículo 19, que tem: eu repreendo e disciplino a todos a quanto o amo, ser pois zeloso e arrepende. A gente vê que a disciplina do Senhor é a grande prova de que somos amados por Ele. Eu tenho certeza que aqueles que são pais aqui, que estão me ouvindo, às vezes que é necessário a gente punir os nossos filhos por algumas coisas, dói muito mais em nós, mas a gente faz porque justamente porque ama aquele filho. Então muitas vezes nós queremos ser chamados e reconhecidos como filhos de Deus, mas não aceitamos a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. E o Senhor, quando nos disciplina, é para trazer muitas vezes a nós o zelo das coisas de Deus, algo que a cada dia que passa está ficando cada vez mais escasso, aquele zelo pelas coisas de Deus. E esse zelo tem que voltar urgente para a igreja de Laodiceia. E até que chegamos ao versículo 20: eis que estou à porta e bato. O Senhor está novamente batendo a porta do coração da sua igreja. Estamos vivendo tempos tão tristes em Deus, que estamos tendo que evangelizar novamente os crentes, estamos tendo que evangelizar novamente a igreja do Senhor. E o Senhor mais uma vez está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser abrir, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa, eu vou ceiar com ele, eu vou ter relacionamento com ele. Estou à porta e bato é sem dúvida um convite ao arrependimento. Por quê? Porque a sua igreja, aquela igreja de Laodiceia, estava vivendo um culto em que era uma fraude, era um culto vazio, com pessoas sem a vivência de Cristo, pois abrir a porta é um convite diário para momentos diários com Jesus, assim como era lá no Éden. Temos que entender que se formos basear as nossas vidas apenas nos cultos de domingo, somos os mais miseráveis dos homens. O Senhor está muito mais interessado na nossa vida na segunda-feira do que nas nossas adorações, louvores e orações do domingo à noite. Porque na segunda-feira, querido, você pode jogar tudo no lixo que você fez no domingo. Então, a vida com Deus, a vida em culto a Deus, é um viver diário com Ele, são momentos de intimidades diários com Ele. Aquilo que se tinha lá no Éden é aquilo justamente que Satanás está querendo roubar dos nossos corações, que era momento de comunhão diária, é um dia a dia, momento após momento, de fé em fé, de fé em fé. É assim que a gente cresce em Deus. Então, eis que estou à porta e bato, é um convite diário. Eis que estou à porta e bato, é a chamada a momentos diários com o Senhor. Então, cabe a cada um de nós decidir abrir essa porta para que o Senhor entre, ceie
em nossa casa, tenha intimidade conosco, se relacione conosco. E quanto mais conhecemos ao Senhor, mais Ele se revelará a nós. Então, queridos, que o Senhor te abençoe nesse momento, que a palavra de Deus ela venha alcançar a tua vida. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Ele venha te alcançar. Que o nosso amigo Espírito Santo venha ter cada dia relacionamento contigo e que a cada dia Deus se revele mais sobre a tua vida. Então, querido, compartilha essa mensagem aí, divulga cada vez mais esse canal, ora por nós, precisamos de suas orações e que o Senhor sempre esteja nos ajudando e nos dando condições mais e mais para que a palavra de Deus ela venha a ser pregada aos 4 cantos dessa terra, porque Jesus ele está voltando e ele espera de cada um de nós uma igreja preparada, mas também que deseje a sua volta ansiosamente. Então, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe.